Tarcísio Barreto Celestino é um dos grandes especialistas em obras subterrâneas no mundo. Ele já presidiu o Comitê Brasileiro de Túneis e a Associação Internacional de Túneis e do Espaço Subterrâneo. Bom, o que mais chama atenção na indústria tuneleira de hoje é a digitalização. É o uso da internet, a digitalização, o que de uma maneira geral se costuma chamar da indústria Tunneling 4.0. Eu tive a grande satisfação no ano passado, já 2019, final de 2019, de participar em Bolonha de uma conferência organizada pelo grupo de jovens da Sociedade Italiana de Túneis. E eles promoveram essa conferência muito ao gosto dos jovens. Claro, os jovens vêm muito mais digitalizados do que eu. E eu que me julguei digitalizado quando comecei minha carreira, estou longe da capacidade desses jovens de hoje em dia. Vamos ter proveito disso. Aliás, a ITA tem feito isso muito bem, agregando a energia dos jovens. Criou o grupo de jovens já faz alguns anos, não sei exatamente quando. Mas os jovens não estão aqui somente para ouvir de túneis e para amanhã se tornarem tuneleiros. Eles têm muito mais a contribuir do que eu, que pensei que tinha começado uma carreira digitalizada ao tempo do que foi o início da minha carreira. Então, a conferência deles, sensacional, e as portas que se abriram são inúmeras. E há espaço para muita melhoria, muita otimização, que resultará, sem dúvida, em melhoria de segurança, em melhoria de produtividade, em melhoria de muitas das características que a indústria tuneleira precisa. O assunto vem de novembro. A conferência de prêmios da ITA, a modalidade de inovação tecnológica, quem ganhou foram um grupo de, posso dizer, moleques, nem de longe no sentido pejorativo, pelo contrário, no sentido, estou elogiando por serem tão jovens e tão produtivos, de uma empreiteira da Malásia, a empreiteira da Malásia juntou esse grupo de jovens e deu uma diretoria de desenvolvimento. E eles souberam usar sua oportunidade e seus talentos para desenvolverem uma maquininha, que é um computador desse tamanho, que você pluga num TBM e ele dirige o TBM com muito mais eficiência do que qualquer ser humano dos que dirigem um TBM. Alguém que está conduzindo um TBM está tomando decisões, olhando um painel onde existem tantas grandezas que são lidas ao mesmo tempo, o torque, o avanço, a pressão na câmara, e tudo isso tem que seguir um paradigma que foi fornecido. Olha, nessa região de terreno de pior qualidade, a pressão de frente deve ser mantida nesse valor, etc. e tal, mas tudo isso é muito difícil. A gente, quando dirige um carro, tem uma variável para controlar, que é a velocidade. E se é 50 o que passa no radar, você às vezes passa a 52, que é difícil você instantaneamente diminuir para 50. Eu já levei multa por estar a 83 km por hora numa rodovia. É difícil. Imagine um TBM que tem dúzias de grandezas a serem seguidas, cada uma num nível. Obviamente, um computador treinado com inteligência artificial, com exemplos anteriores, vai saber se comportar muito melhor do que um ser humano tem a capacidade. Então, abriram-se portas inúmeras para otimizações, seja na área de instrumentação, seja na área de instrumentação das máquinas, dos equipamentos de escavação. E eu não me refiro apenas aos TBMs, ao método convencional, mas ao método mecanizado, mas no método convencional também a digitalização dos jumbos abriu portas inúmeras a respeito de que durante a perfuração dos furos para a colocação de explosivos, que aquela operação seja também uma operação de investigação. Então, a própria operação de perfuração é uma operação aproveitada como de investigação e que utiliza as informações para otimizar as quantidades de explosivo em cada trecho
do furo, com isso obtendo não só economia, como velocidade de escavação e preservação do maciço que não deve ser escavado, também de muito melhor qualidade. Então, o que de melhor há no mundo, e eu conclamo os jovens que tragam não só seu conhecimento de informática, que vocês têm muito melhor do que qualquer um de nós, mas principalmente, aqui eu quero citar uma pessoa talvez controvertida na nossa área, o Elon Musk. Estudem física e matemática. O Elon Musk está aí fazendo grande sucesso empresarial e ele repete isso. O sucesso dele vem que ele usa, talvez não, diz ele, talvez ele não saiba mais física do que os outros, mas ele usa mais física do que outros empresários. Então, aos jovens fica essa mensagem. Tragam seu conhecimento cada vez mais sólido de física e matemática, aliado ao DNA, a digitalização que está no DNA de vocês, e o sucesso é uma consequência, nada mais do que isso. Os prêmios da ITA, a Conferência de Prêmios da ITA, sempre traz muita novidade a esse respeito. E esse último ano ganhou a submissão da utilização do espaço subterrâneo para produção agrícola. Eu confesso que eu próprio ainda me sinto surpreso, porque uma coisa que eu ainda não vi ainda, aquela submissão não tinha esses números, é um balanço energético. Quanto é que uma planta consome de energia, a energia lá vai ter que ser suprida artificialmente, e o que hoje é argumentado, e há um experimento já, não uma ideia não, há um experimento desse tipo na galeria de Hagerbach, na Suíça, e eles produzem vegetais que são utilizados no próprio restaurante da galeria de Hagerbach. E dizem que o gosto, eu não comi ainda a comida produzida em subterrâneo, mas dizem que o gosto é igual, que não se percebe a diferença do alface plantado aqui ao sol versus o alface plantado lá embaixo. Mas desde ideias, eu vou dizer, mais do que futuristas. Bom, só para dizer, eu não vi o balanço energético dessa ideia, mas o que eles dizem é o que se economiza em transporte, em logística, de retirar o vegetal dessa horta e levar para o Ceasa, que vai para não sei onde, que se conseguir descentralizar a produção nas grandes cidades, o ganho em logística excede a despesa de energia. É o que eu digo, eu não estou endossando, estou dizendo o argumento de algo que ainda não vi os números. Mas desde ideias desse tipo, no ano passado, outra das entradas que não chegou a ganhar o primeiro lugar, mas que também surpreende, é a ideia do que já existe em Israel, do cemitério subterrâneo. Ou seja, em vez de covas como nós temos hoje tradicionalmente, a ideia é otimizar espaço onde não haja muito espaço e fazer edifícios invertidos para cemitérios. Quer dizer, as possibilidades são tantas e, de novo, eu me refiro aos jovens. Eu era presidente do CBT quando eu dei a ideia da introdução do prêmio, hoje dado um nome muito adequado, o Prêmio Figueiredo Ferraz, para que os jovens pensem. Não precisa ser descrever ou fazer um projeto de um túnel, não é isso, mas é trazer a ideia de uma obra subterrânea na sua cidade. Eu sei lá se em Penápolis, onde eu nunca fui, se não há um problema que pudesse ser muito bem resolvido por uma obra subterrânea, é abrir a mente para essas possibilidades que cada uma das nossas cidades tem. Morando em São Paulo, nós temos tantos problemas, tantos, que essa cidade poderia ser tão melhorada com obras subterrâneas, e será. Eu não quero só falar do que seria, mas, enfim, apontar as possibilidades de como São Paulo vai ser melhor na hora em que se demolir o Minhocão e substituir por um túnel. É só olhar ali ao lado, no Rio de Janeiro. Daqui a 400 quilômetros está o exemplo do que ficou de tão bom que deram o nome de Porto Maravilha. Não é à toa, o nome é porque realmente é uma maravilha comparado ao que estava lá. Assim será essa região de São Paulo. A questão das enchentes que nós vivemos, e eu vou citar o exemplo,
o exemplo que vem do mundo, e não vem de um país, da Alemanha, da França, nem da Suíça, vem da Malásia. Mais uma vez, a mesma Malásia de onde veio o bom exemplo do desenvolvimento da inteligência artificial para dirigir um TBM. Mas a Malásia já faz décadas a essa altura. Kuala Lumpur é uma cidade possivelmente do tamanho de São Paulo, equivalente ao tamanho de São Paulo, tem lá seus problemas também de tráfego, de enchente, e como eles são pobres, como nós também somos pobres, eles, em vez de fazerem 2 túneis, um para enchente e outro para o tráfego, tiveram a brilhante ideia de fazer um túnel que atenda às 2 condições. Então, o trecho inferior do túnel, onde não há carros, funciona 365 dias por ano com o córrego, o riacho, a vazão necessária que está lá. Nos dias de enchente, durante esses dias, a parte superior do túnel é utilizada para tráfego. Nos dias de enchente, a parte superior do túnel é fechada a tráfego e tudo funciona para enchente. E aqui já houve um artigo escrito no jornal O Estado de São Paulo, defendendo a ideia de um túnel que saísse do rio Tietê nas proximidades da foz do rio Tamanduateí, onde grande parte do volume do Tietê chega através do Tamanduateí, e esse túnel levasse água. Precisa romper a barreira de São Paulo. São Paulo é uma bacia sedimentar, portanto é uma bacia de rochas duras pré-cambrianas, dentro da qual se depositou essa bacia terciária, e os rios, na realidade, atingem os níveis que atingiram na semana passada, porque a soleira dessas rochas é uma soleira elevada. Houve derrocamentos, obras de derrocamento recente que abaixaram essa soleira, mas que não resolveram. Está aí o que aconteceu na semana passada. Então, uma solução é pegar grande parte desse volume de água por um túnel que leve lá para o próprio rio Tietê, lá adiante, na região de Santana do Parnaíba, e esse túnel poderia ser utilizado para tráfego ao longo dos meses quando não há chuva, ou seja, o túnel seria utilizado por água 2, 3 dias por ano, nem sei se todos os anos. Ideias desse tipo, eu estou citando a de Kuala Lumpur, mas eu tenho certeza de que, mais uma vez, se os nossos jovens derem asa à imaginação, vão encontrar ideias de muitas outras soluções que podem ser obtidas com um túnel para a nossa cidade e para as nossas cidades de um modo geral. O Brasil tem possibilidades inúmeras, e ainda nessa reunião do Conselho Executivo desse fim de semana, uma pessoa de um país, eu não quero dizer qual é o país, mas chegou essa pessoa para mim e perguntou a respeito como anda o Brasil, o desenvolvimento, etc., porque as possibilidades no Brasil são tão grandes para investimento em infraestrutura, e eu respondi adequadamente, eu disse, olha, seguramente o Brasil é o país com a melhor taxa de retorno para investimento em infraestrutura, e as pessoas lá fora sabem disso. Então é uma questão de tempo, assim como aquela pessoa me veio perguntar por que eu obtenho informações, mas, de novo, o fato de nós sermos a 9ª economia do mundo e movermos a 9ª economia do mundo com a 100ª, 33ª infraestrutura, isso significa que qualquer dólar ou ien, ou seja lá qual for a moeda, posto aqui em infraestrutura, vai dar muito mais retorno do que se for investido em qualquer outro país onde a discrepância não é tão grande. Além disso, além simplesmente desse fato, o Brasil reúne outras condições que são, eu diria, sem paralelo no mundo, de juntar a possibilidade de retorno de investimento com uma base de desenvolvimento tecnológico respeitável. Respeitável a nossa base de desenvolvimento tecnológico. Se alguém precisa de alguma solução tecnológica, não precisa ir para o outro lado do mundo. Com grande chance encontra aqui mais perto, mais rápido e seguramente até a preço mais barato que nós somos hoje. Uma base de desenvolvimento tecnológico, uma estrutura universitária que fornece gente de qualidade de primeira linha a nível mundial. Não quero voltar, parece chauvinismo, mas nós ganhamos no ano passado o Rock Bowl internacional, ou seja, um índice da qualidade do nosso ensino universitário. Então, aliar todas essas condições de uma base tecnológica
ensino universitário de qualidade e oportunidades de retorno financeiro, dado o volume de mercado de infraestrutura, desculpe, nesse aspecto o Brasil é número 1, ou se houvesse algo menor do que 1, ele seria. Tão grandes são as oportunidades. Uma boa notícia é que a ITA, na sua reunião de Conselho Executivo, agora nesse mês de fevereiro, concordou com a ideia que eu já trazia há algum tempo, mas que eu próprio não tinha conseguido juntar os argumentos da viabilidade, mas agora foi aprovado, de constituição de um grupo de trabalho, não sei se o nome vai ser exatamente esse, por enquanto é uma força-tarefa para estudar os acidentes de túneis. Não há nenhum intuito de apontar o dedo contra ninguém, você é culpado ou aquele é culpado, diferentemente do que de uma base de dados que existe rodando o mundo, feita pelos seguradores, que tem lá de quem é a responsabilidade. Não é essa a intenção. A intenção é fazer algo como faz a indústria aeronáutica, que não está atrás de achar culpados, está atrás de diminuir as ocorrências. Para diminuir as ocorrências, a gente precisa saber o que falhou aqui e o que pode ser feito. Mas o equivalente da ITA na área de barragens, que é o ICODE, Comissão Internacional de Grandes Barragens, fez um levantamento desse tipo na década de 70, com consequências muito boas para a área de barragens, para melhorar a segurança de barragens. E uma conclusão que eu repito tanto daquele estudo do ICODE é como ele mostra ao longo do tempo um decréscimo do número de ocorrências, resultado de quê? Resultado da qualidade da engenharia. Ou seja, que é o que eu já tive a oportunidade de dizer aos senhores seguradores. Se vocês tiverem algum critério a respeito de qual é a qualidade de engenharia nas obras que vocês seguram, número 1, vocês vão aumentar o nível da qualidade de engenharia, e número 2, vocês vão diminuir as ocorrências de acidentes, assim como já me perguntaram quando a minha filha ainda morava comigo, e eu tinha de responder uma pergunta: tem alguém com menos de 24 anos, 25, sei lá, que mora na sua casa? Tem. Então, pelo simples fato de eu responder aquilo, o meu seguro ia lá para cima, embora ela tivesse o carro dela, embora eu pagasse o seguro dela. Quer dizer, assim como existe aquela pergunta que me fez gastar dinheiro à toa durante tanto tempo, se fizerem essa pergunta, todos nós vamos ganhar com isso. Todos nós. A taxa de acidentes diminui, as empresas de seguro vão gastar menos dinheiro e a população também vai gastar menos para ter sua infraestrutura. Então, o estabelecimento dessa métrica dos acidentes, por si só, já é o velocímetro que nós precisamos. Na hora em que a gente tem um velocímetro, você sabe otimizar o seu modo de dirigir, de modo a economizar gasolina, de modo a não receber multa. Então, também, o modo de não cometer acidente é ter a métrica, ter o velocímetro dos acidentes, que nós, na indústria de túneis, não sabemos hoje, ainda, mas vamos saber com o resultado desse grupo de força-tarefa. O grupo, como tudo na ITA, é um grupo multinacional. Eu tive a ideia, já existem 5 do atual Conselho Executivo, e o Conselho Executivo, por regra da ITA, não pode ter nações repetidas, e além disso já se agregou uma pessoa de fora, Martin Smith, que é inglês e que mora hoje na Coreia, mas que já morou em 20 países. Então, que tem um conhecimento muito bom das práticas de construção e, enfim, construção de túneis em muitos países. Talvez seja ele o mais multinacional, talvez não, ele é o mais multinacional desse grupo, mas o grupo, sem dúvida, vai agregar pessoas de outros países ainda. As seguradoras, a ITA já tem uma boa relação com as seguradoras através do ITIG, International Tunneling Insurance Group, os métodos, esqueço o nome, Código de Prática para a Construção de Túneis foi publicado lá na metade da década 2005, por aí, como uma conjunção de esforços entre o ITIG e a ITA, e o ITIG vai ser contactado nesse momento exatamente para que ele contacte as resseguradoras e as resseguradoras forneçam os dados dos acidentes
nós temos os dados da construção, com isso nós vamos conseguir ter a métrica do percentual de acidentes, ou seja, a métrica dos acidentes.